Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. Hoje o nosso tema é o grande confronto entre as tecnologias e o jornalismo tradicional. E é justamente pela internet que Paulo Rogério, ombudsman do jornal O Povo do Ceará, dá a sua opinião sobre o assunto. Essas novas mídias, elas acabaram encurtando a distância entre o veículo de comunicação, seja rádio, jornal, televisão, e o seu respectivo público, proporcionando assim uma interatividade, uma participação até maior desse mesmo público. O interessante é que o profissional, somente no jornal, tem muita dificuldade em atender um leitor por telefone. Muitos até se recusam a conversar com o leitor, argumentar e debater. Por essa mídia, essa comunicação tem sido mais fácil. Agora, realmente, eu acho que às vezes é exagerada essa comunicação, porque nem todos ainda participam dessas mídias. Muniz Sodré, temos aqui um telespectador de Araçatuba que está mandando uma mensagem, uma pergunta para você, dirigida para você. Como o jornalista do futuro deve enfrentar essa questão da crise de sentido propiciada pelo advento das novas mídias? Pergunta do Carlos Demarque. Olha, Carlos, do futuro ninguém sabe. Vamos falar de jornalista do presente. Pois é. Eu acho que essa crise de sentido que eu falo é da minha crise do social. Quer dizer, a questão do vínculo social, que com essa fragmentação se esgarça, com a grande cidade se esgarça. Apesar de todo esse contato, o vínculo continua se esgarçando. Eu acho que assim como o social está sendo reinventado, por exemplo, a questão dos direitos humanos, hoje, como está com o neoconstitucionalismo, é uma reinvenção do social, dando direitos a quem não tinha, dando voz às minorias. Há uma socialidade que se refaz e se reinventa sem que nós nos demos conta disso. E isso é interessante, fora mesmo da grande mídia ou por meio dela. Eu acho que essa crise do sentido vai fazer com que o jornalista reinvente, a sua profissão, a partir do vínculo social que se dá no comum. Talvez não mais em função do global, do internacional, mas a função do local. Como diz aquele escritor português Gonçalves Tavares, se você não reconhece o local, a quem você vai gritar por socorro quando você precisa? É preciso reinventar dentro do global, que é onde essas mídias e o capitalismo financeiro trafegam, o local. O local não é ser hiperlocalista, não é fazer mídia de bairro, mas é reinventar a mídia a partir do social, onde a palavra é fundamental. Como na questão dos direitos humanos, inventar palavras é criar direitos novos. Eu acho que o jornalismo tem que pesquisar raiz, vínculo, educação, sócios. É nessa reinvenção aí que é o futuro. Eu vejo o futuro da palavra jornalismo. E se colocar na conjuntura, né? Não é, Caio Túlio? Como é que você vê esse desafio do jornalista e dos novos jornalistas, das novas gerações, sobretudo, de elas criarem, se reintegrarem à sua realidade, à sua comunidade, né? Eu acho, Diniz, que a única maneira é a educação. Eu trabalho com estudantes de jornalismo, dou aula e trabalhei durante muito tempo em redações e acho que só há uma maneira de resolver essa questão do sentido e essa questão do entendimento do mundo e do entendimento do estar no mundo. É com estudo e educação, e uma educação profundamente voltada para as humanidades, para o humanismo. A humanidade vai precisar de jornalista. Ela precisa de jornalista, ela precisava de jornalista e ela vai continuar precisando de alguém que faça essa mediação e que faça essa mediação de uma forma técnica, que tenha não só a vocação para a questão da notícia e de buscar o que é a notícia, de investigar e de comentar e de analisar, mas também a capacidade de fazer isso de forma correta, de forma ética, de forma apurada, com muita acuidade. E para isso você precisa de técnica.
E para entender bem essa técnica, você precisa de ter conhecimento, você precisa de saber. E esse saber é um saber humano, um saber humanístico. E é na formação que se dá isso. Então, eu acho que esse sentido a gente só vai conseguir através da formação e da determinação de conhecer, do ousar conhecer, para usar uma linguagem muito antiga, né? Quem falava em ousar conhecer era o Kant, lá no Iluminismo, lá no século XVIII. Como é, Caio, Muniz Sodré, agora, é um desafio que a mídia não se coloca para si própria, não é esse desafio de ousar conhecer, não é? Ela não se coloca porque ela está preocupada com coisas tão perecíveis, não é? Que são modelos de maquinetas, não é? O 3G e o não sei o quê, e a nova maquineta que vai chegar daqui a 6 meses, que já estará obsoleta. Isso não tem sentido, isso não segura uma civilização, não é? Como é que a gente faz com que tenhamos uma preocupação com a nossa civilização, né? Porque ela não se esgota numa maquineta, num gadget, né? Eu acho, Diniz, que o primeiro jornalista sempre teve, na prática de redações, uma disputa muito grande com a educação. O jornalista sempre foi zombeteiro com relação ao professor. Diz que quem ensina é que não sabe fazer. Não é verdade. Não é verdade. Segundo, e como sociedade, jornalismo, a reboque das novidades, é sempre guiado para o futuro. É sempre guiado pelo futuro, pelo que vem aí. Por isso que eu disse ao jornalista do presente. Você sabe há quantos anos eu lhe conheço, que vi jornal. Para mim, o jornalista do futuro, eu posso dar nomes a jornalista do futuro hoje. Alberto Diniz, para mim, é jornalista do futuro. Estou dizendo forte amizade, é uma avaliação. A nossa geração. Não, você particularmente, e outros que eu nomearia. Não, a questão que o Túlio levantou é essencial. É educação. Só que a educação tem que se revisar a partir da mídia hoje e dessas transformações. É preciso repensar a função do professor, o lugar do professor, o professor como guia, iniciador de linguagens. É preciso revisar o lugar da escola, a velha pedagogia, mas o caminho está na educação. Tirar talvez esse ranço que a palavra tem, a palavra pedagogia tem, e que o jornalista odeia, porque sem esse caminho, o Túlio está absolutamente certo, que é o caminho que leva à ética, e ética é radicalidade comunitária, sem isso, toda essa palavra, todo esse trânsito de informações vai nos levar apenas aquela superfície que a sociedade do século XVII em Veneza não tinha, que levantou. Aquela sociedade que todo mundo saía de máscara, em Veneza do século XVII, essa foi a professora Raquel Paiva que tem um belo artigo sobre isso. A sociedade da internet com uma sociedade veneziana, todo mundo usando máscara. No anonimato. Só que o anonimato de Veneza ainda é bonito, cultural, e está lá no belo Carnaval de Veneza. Esse anonimato da internet e esse desprestígio da palavra pode nos levar a coisas muito ruins, eu acho. Caio Túlio, uma pergunta final e vou pedir para você ser breve, porque estamos em cima da hora. Mas a saída do Bill Kramer, do Bill Keller, do New York Times, ele venceu os 8 anos e tal, não houve nenhum trauma. Ele disse que não queria continuar, ponto. Né? Preferia escrever, ou melhor, ele disse, eu quero contemplar. Eu quero continuar contemplando e escrevendo. E ele tem escrito muito sobre sobre as armadilhas das novas mídias, não é? Quer dizer, será que esse é o caminho, quer dizer, em que os jornalistas que têm poder pisam no freio e vão parar para pensar, vão parar para contemplar o mundo, porque essa é a nossa função. Uma resposta rápida sua. Não, eu acho que não tem que parar para contemplar, não. Nós temos que parar para trabalhar, né? Parar, olhar e trabalhar, e não parar. Eu que me confundi aqui. Agora, outro dado, o Bill, ele foi substituído por uma mulher. É a primeira vez que uma mulher assume essa função no New York Times. Eu acho que aí também tem uma mudança interessante para a gente acompanhar daqui para frente, né? Mas eu acho que não temos que parar nem contemplar, não. Nós temos que ousar e ir adiante. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do jornalista Caio Túlio Costa e do professor Muniz Sodré. Na próxima semana, nosso tema é a necessidade da mídia
cobrar mais ética na vida pública brasileira. Você já pode mandar a sua pergunta pela internet. As instruções estão no nosso site www.tvbrasil.org.br/Observatório da Imprensa. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.